Isto. Dia 25/6. Então vamos lá, vou virar aqui o modo da câmera para a gente começar, tá bom? 2 colegas caíram aí. Tá. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, tá dando para todo mundo enxergar aí? Página 168. Dá. Vamos lá. 62, matemática. Página 168. Então vamos lá. Na número 1, pede para a gente classificar cada fração a seguir em própria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações que você classificou quais são aparentes, escrevendo o número natural a que elas correspondem. Tá? A primeira fração é 14 sétimos. Vamos lá, é própria ou imprópria? Aparente. Não. Primeiro ela é imprópria. Aí depois a gente vê. Se ela é imprópria, ela é aparente também? E aparente. E qual é o número natural que ela corresponde? Vamos lá, 14 sétimos corresponde ao quê? 2. Durais, não é isso? Já na letra B, 6 quintos. Ela é própria ou é imprópria? Gente, para ser própria, o de cima tem que ser menor que o de baixo. Então ela é imprópria também. Essa é aparente? Não. Não. Então vamos para C. 3 décimos. Própria ou imprópria? Própria. Própria. E as próprias nunca são aparentes, né? Aham. Letra D. Cuidado. 9 sextos. Própria ou imprópria? Própria. Imprópria. Própria. Não, Própria. imprópria, tá certo? Imprópria. É imprópria porque o de cima é maior que o de baixo. O numerador é maior que o denominador. Letra E. 4 meios. 4 meios é o quê? Hã? Própria. Imprópria. É imprópria. E é aparente? Não. Sim. E aparente também. O de cima é múltiplo do de baixo. Aí a gente diz que 4 meios é igual a quantos inteiros? 2. 2 também. E por último, a fração 2 onzeavos. 2 onzeavos é própria ou imprópria? Própria. Própria. Aparente. E é própria, não é aparente, né? Não. Não. Para a página 169. Número 2. Podemos, gente? Ou tem alguém atrasado aí? Não. Não. Não tem ninguém. Não? Não, pode ir.
Vamos lá, na número 2 nós temos dois recipientes, o recipiente A e o recipiente B, certo? Perdão, duas imagens, a imagem A e a imagem B. Na imagem A, está pedindo para a gente escrever um número na forma mista que representa a quantidade de suco em relação à capacidade total. Vamos lá. Na primeira imagem, para a gente escrever a forma mista, eu preciso saber quantos inteiros completamente cheios a gente tem. Quantos inteiros completamente cheios eu tenho aqui? 2. Completamente cheio. 1. Um só. Aí, no que resta, eu escrevo a fração correspondente ao que resta. O inteiro está dividido em 3 e eu tenho duas partes cheias. Então, são 2 terços. Aí eu escrevi o número na forma mista, 1 inteiro e 2 terços. Alguma dúvida? Não? Não. Já na imagem B, quantos inteiros completamente cheios eu tenho aqui? 2. 2 2. inteiros completamente cheios. E do que resta, qual a fração correspondente? 2 inteiros. quarto. Um quarto. Tá certo? Sim. Não. Um cheio de um total de 4. O inteiro está dividido em 4 pedaços. E um está cheio. Então é 1/4. Entendeu, Richard? Uhum. Entendeu? Número 3. Hã? Posso ir para número 3? Uhum. Pode. Beleza. Na número 3, foram dadas algumas frações, perdão, alguns números na forma mista, né? Vou até colocá-los aqui logo. Aí pede para a gente representar essas formas mistas com figuras. E depois que a gente representar em figuras, a gente escrever a fração imprópria que corresponde a esses números mistos. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente faz a figura, depois a gente escreve a fração imprópria correspondente, tá? Então vamos lá. Reparem que aqui 3 inteiros estão completamente pintados, sendo que cada inteiro foi dividido em 2 pedaços, certo? Então eu tenho 3 inteiros completamente pintados de inteiros divididos em 2, ó. Então, ao todo, pessoal, se eu tenho 3 completos e mais um pedaço, ao todo eu tenho que desenhar 4 inteiros aqui. Certo? 4 inteiros. Sendo que 3 deles devem estar completamente preenchidos. Correto? E no último eu vou pintar essa fração aqui correspondente. Eu vou pintar um de um total de 2. Eu vou pintar um aqui. Concordam com o desenho, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Agora, como eu digo, qual é a fração imprópria correspondente? Agora eu vou contar o total de partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o numerador. E o denominador é a quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido. Cada inteiro foi dividido em 2 partes. Então, a fração imprópria correspondente é 7/2. Dúvidas? Não? Não. Não. Beleza. Não. Ó. Na B, eu tenho 1 inteiro e 4 quintos. Cada inteiro foi dividido em 5. Eu tenho um completamente cheio. Então, vamos lá. Então, eu tenho que desenhar um para poder pintar ele por completo. E desenho um outro que vai ser pintado de forma parcial, de acordo com a fração que restou. Então, vamos lá. 2 inteiros aqui divididos em 5. Um completamente cheio.
E do outro eu vou pintar 4 de 5. 1, 2, 3, 4. Certo, gente? A figura? Todo mundo entendeu? Um inteiro e mais 4 quintos da segunda. Sim. Vamos lá, para chegar na fração, eu conto quantas partes pintadas eu tenho ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 partes pintadas e os inteiros estão divididos em 5. Então, 9 quintos. Dúvida na B? Não. Não. Então, vamos lá. Na C, eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Cada inteiro dividido em 4. Então, aí, 2 completamente pintados. E o último eu pinto 3 quartos. 1, 2, 3, de um total de 4. Para descobrir a fração correspondente, conta o total de partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E cada inteiro dividido em 4 partes. Alguma dúvida? Ô tio, Ué, eu só não entendo muito como você sabe qual quadrado você tem que pintar. eu tenho que pintar 2 inteiros completos. E do que sobra, eu tenho que pintar 3 no total de 4. Entendeu? Ah, tá. É a mesma coisa, eu tenho que pintar um inteiro completo. E no último eu tenho que pintar um de um total de 7. Tá? Então cada inteiro tem que estar dividido em 7 aqui nesse caso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um vai estar cheio e o outro vai estar só um pedaço. Vamos lá. Então aqui eu vou pintar tudo, que é um inteiro. E no último eu vou pintar um de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Agora a fração. Quantas partes pintadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E cada inteiro tem? 7. 8 sétimos. Beleza? Beleza. Agora, gente, vem a número 4, que é a mais enjoadinha aí de todas, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam entender aí o mais facilmente possível, tá bom? Posso virar a página? Tio, tem mais. Pode. Fala, Richard, o que você falou? Ah, é, tem mais. Tem a número 4. Tem a número 4. Vou virar aqui, tá? Tá. Vamos lá. No número 4, nós temos 2 relógios desenhados aí, tá? E está perguntando, determine qual horário que cada relógio vai marcar se passarem-se exatamente 3 inteiros e 3 quartos de hora, tá? Quando eu falo 3 inteiros, esse 3 inteiros já diz que se passaram 3 horas, certo? Sim. Se passaram 3 inteiros de 1 hora, significa que se passaram 3 horas, tá? E esses 3 quartos, eu tenho que calcular 3 quartos de 1 hora. Só que a subdivisão da hora é o quê? É o minuto, não é? Então eu tenho que calcular 3 quartos de 60 minutos.
Tá bom? Para saber quantos minutos também passaram. Então, para calcular uma fração do todo, gente, divide pelo de baixo, não é isso? E multiplica pelo de cima. Foi Sim, isso que eu expliquei para vocês. Então, vai ficar foi. 60 dividido por 4 dá 15. Aí, agora o 15 eu vou multiplicar pelo de cima. 15 vezes 3, que dá 45 minutos. Ou seja, se passarão 3 horas e 45 minutos. Isso em cada relógio. No primeiro relógio, estão marcando agora o quê? 2 horas e 5 minutos. Não é isso que está Sim. marcando no primeiro relógio? Sim. Então eu vou ter que, além dessas 2 horas e 5 minutos, passar mais isso aqui. 3 horas e 45. Então isso aqui, mais 3 horas e 45, vai passar a marcar o quê? 50 minutos E e 5 horas? 5 horas. Então, o primeiro relógio, após se passar esse tempo aqui, vai passar a marcar 5 horas e 50 minutos. Entenderam? Sim. Já no segundo relógio, de cara, esse relógio já está marcando 7 horas e 30 minutos. É isso? É. 7h30. Nesses 7h30, eu tenho que passar esse tempo aqui, 3 horas e 45. É aí que vem um pouquinho a dificuldade, ó. 3 horas e 45 minutos. Primeiro vamos fazer normal. 30 com 45. Oi. Tio, mas Oi. 5 horas e o quê? 50 minutos. Tá bom? Então aqui, além dos 7h30, vou passar mais 3h45. Então 30 com 45 dá 75. E 7 mais 3 são 10 horas. Pessoal, o relógio marca 75 minutos? Não. 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 O relógio Não. marca de 60 em 60. A cada 60, ele faz mais 1 hora, certo? Sim. Então, aqui, nesse 75, eu tenho que tirar 60 e acrescentar mais 1 hora aqui. Não é assim? Cada 60 não vale mais um aqui? Sim. 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 Então, eu tiro 60 do minuto e passa a ter 15 minutos. E acrescento mais 1 hora lá nas horas. Então, passa a ter 11. 11 horas. Então, o segundo relógio vai passar a marcar 11 horas e 15 minutos. Tá bom? Deu para entender? Deu. Sim. É meio confuso, mas deu. Depois a gente trabalha mais essa questão das horas aí. Tá? Foi só uma questão diferente em relação ao que a gente está estudando, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai estudar o que são frações equivalentes e depois a gente vai aprender a fazer simplificação de frações. Vamos lá. Vocês se lembram que na aula passada eu desenhei 2 círculos assim. Primeiro eu dividi em 2 partes e o segundo eu dividi em 4 partes. Eu fiz isso com vocês, lembram? Eu lembro. No primeiro, Sim. Sim. eu considerei essa parte, essa fração é 1/2, certo? No segundo, eu Sim. pintei 2 partes e a fração ficou 2/4. E a gente concordou que essa fração e essa representam a mesma parte em relação ao todo. Não representam? Aqui eu tenho a metade do círculo, aqui eu também tenho a metade do círculo, certo? Certo. Não. Então a gente pode afirmar que essas frações são iguais. Daí vem o conceito de frações, Equivalentes. isso aí, equivalentes.
Como é que a gente obtém frações equivalentes? Vamos lá. Dada uma fração qualquer, por exemplo, a fração 2/3. Eu consigo encontrar uma fração equivalente a ela quando eu multiplico ou divido o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Tá? Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo, eu vou obter uma fração 4/6. Certo? Se eu pegar o 2/3 e multiplicar por 3, eu vou obter a fração 6/9. E ainda, se eu pegar os mesmos 2/3 e multiplicar agora por 5, eu vou obter a fração 10 Tio, meu tio. quinzeavos. Tá? Então, pessoal, se eu multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, a gente pode concluir que 2/3 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 6/9, que é equivalente a 10/15. E existem mais uma infinidade de frações que seriam equivalentes a essa. Basta eu mudar o número que está multiplicando o numerador e o denominador. Correto, gente? Hein, gente? Sim. Então, é correto eu afirmar que todas essas frações aqui, ó, são equivalentes. Tá bom? E a gente também consegue fazer isso, pessoal, dividindo. Quer ver? Vamos pegar a fração 20/30. Tá? Essa fração a gente consegue dividir o numerador e o denominador por 10, não consegue? É um divisor comum entre 20 e 30, o 10, não é? Então, se eu dividir 20 por 10, dá 2. Se eu dividir 30 por 10, dá 3. Então, a gente também pode afirmar que esse 20/30 também é equivalente ao 2/3, não é? Só que nesse caso aqui, quando a gente obtém uma fração equivalente dividindo, a gente diz que a gente simplificou. Então, o que é simplificação de fração? É dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, por um divisor comum entre os dois, tá? Obtendo uma fração menor. Todo mundo está entendendo o que é simplificar uma fração? O tio meu tá saindo, eu perdi a explicação. Oi? Eu perdi a explicação, meu negócio saiu. Vamos lá. Sua Fração internet tá ruim, então. equivalente. Fração equivalente é uma fração, frações obtidas através da multiplicação ou da divisão de uma fração pelo mesmo número, numerador e denominador. Tá? Se eu pegar o numerador de uma fração e o denominador e multiplicá-los por um mesmo número, a fração que eu obtiver vai ser uma fração equivalente à primeira. Entendeu? Sim. Isso eu posso fazer com qualquer número. Eu peguei o mesmo exemplo, a mesma fração, e multipliquei por valores diferentes. E fui encontrando frações equivalentes. A gente concluiu que todas elas são equivalentes. Entendeu? Aí eu disse que quando isso acontece dividindo, além de encontrar uma equivalente, a gente vai estar simplificando a fração, deixando ela mais simples, menor. Entendeu, Richard? Richard? Caiu de novo? Tá coisando. É a Entendi. qualidade da internet mesmo. Tá? A E tela tá pessoal, branca e pra mim. pessoal, quando a gente simplifica e chega a um ponto de não ter mais um número que dê para dividir o numerador e o denominador por ele, a gente diz que essa é a forma
irredutível da fração. Tá? É quando a gente divide e depois não tem mais um número para dividir. Então, a gente simplificou até encontrar a forma irredutível da fração. Tudo bem? Sim. Sim. Então, vamos lá. Aí, o exemplo do livro. Ó, frações equivalentes e simplificação de fração. Duas frações ou mais podem representar a mesma parte do todo. Observe as frações que correspondem à porção nas bandejas A, B e C. Né? Reparem que todas elas, o tamanho do pedaço é igual. Só muda a quantidade de vezes que esse pedaço está dividido. Tá? Na primeira bandeja representa 1/2, na segunda 4/8 e na terceira C 3/6. Tá? Nos exemplos acima, a porção total da pizza representa a mesma quantidade em cada bandeja. Ou seja, em cada uma das 3 bandejas, há metade de uma pizza. Logo, dizemos que as frações 1/2, 4/8 e 3/6 são equivalentes. Isso é, 1/2 é igual a 4/8 é igual a 3/6, do jeito que eu tinha explicado para vocês. As frações que representam a mesma parte do todo são chamadas equivalentes. Isso aí a gente já tinha... Tio, Oi. você já ensinou a simplificação? Simplificar é só quando a gente divide o numerador e o denominador por o mesmo número. A gente vai ver agora. Tá? Tá. Então vamos lá. Note ainda que para obter 4/8, multiplicamos o numerador e o denominador da fração 1/2 por 4. Multiplicou o numerador e o denominador por 4, achou 4/8. Agora, para obter 1/2, a gente divide 3/6 por 3. Então, ó, divide 3/6 por 3. Dividiu por 3, achou 1. Dividiu por 3, achou 2. Quando a gente divide, Richard, a gente está brincando. Entendeu? Mais ou menos. Richard, para encontrar equivalente, a gente pode dar ou dividir o numerador e o denominador da fração por o mesmo número. A gente vai obter um equivalente. Sempre que isso acontecer dividindo, a gente vai estar simplificando a fração. Entendeu? Eu tenho uma fração com números maiores, eu divido o numerador e o denominador por o mesmo número, que eu vou estar simplificando essa fração, deixando ela menor. Entendeu? Menor entre aspas. Ela é representada por números menores, mas representa a mesma parte do todo. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à primeira. Agora veja como podemos obter frações equivalentes ao 72/120, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Então aqui, ó, primeiro dividiu por 4, encontrou 18/30. Depois dividiu por 12, encontrou 6/10. Depois dividiu por 24, encontrou 3/5. Tá? Todas as frações obtidas são equivalentes. Note que efetuamos divisões até obter uma fração em que o numerador e o denominador não podem ser divididos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, por um mesmo número natural diferente de 0 ou de 1. Dizemos, então, que a fração 3/5, que é a última que a gente encontrou, a menor de todas, é uma fração irredutível. Ou seja, a gente simplificou 72/120 até tornar essa fração irredutível, que foi o 3/5. Então, aqui, a gente pede para a gente escrever outras frações equivalentes ao 3/5, multiplicando o numerador e o denominador por o mesmo número. A gente pode, por exemplo, multiplicar por 10, vai achar 30, 50. E a gente pode até multiplicar por 3, por exemplo, e a gente vai achar 9/15. E também são frações equivalentes que não estão nesse quadro aqui. Ó. Tá? É isso que ele está pedindo para a gente fazer.
Aí, por último, tem a questão da simplificação aí, importante, Richard. Ó, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, que não seja nem zero nem um. Se não for mais possível simplificá-la, então ela é uma fração irredutível. Entendeu agora, Richard? Uhum. Beleza. Então vamos para 172, onde já começam as atividades. Então a gente vai fazer 172, 173 e 174 para agora, tá, gente? Vou botar aqui no cantinho, ó, exercícios. Páginas 172, 173 e 174. Tudo bem? Quero que vocês tentem fazer aí. Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer uma chamadinha aqui, pessoal. Atenção aí, tá? A Alexandra tá aí hoje? Presente. Ana Clara? Ana Clara tá aí? Tá? Ângelo? Ângelo tá? Não? Arthur, tá aí? Arthur saiu da escola, vocês falaram, né? Beatriz Costa. Autor do telefone. Brian. Presente. Caio Cipriano. Hein? Caio. Ah, Davi, tá aí? Presente. Presente. Felipe Gabriel. tá. Pessoal, desliga o som aí. Tem alguém fazendo um som muito alto aí. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isabela. Presente. João Henrique. Presente. Josias. Presente. Kailane. Presente. Lucas Miguel. Lucas não tá aí hoje, não? Lucas Miguel. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Maria Fernanda tá aí? Só faltou. Faltou. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Milena. Milena. Presente. Milena tá aí. Nathalie. Nathalie. Presente. Pedro tá aí? Presente. Pedro tá. Richard. Tiago. Presente. Yasmin. Tá em Maricá. Yasmin não veio, não? Tá na aula, não? Então vamos lá, gente. Vamos adiantar a atividade aí. Qualquer coisa é só chamar, tá?
Oi, amor, chamou? Não, porque minha internet tá toda hora saindo. Aí eu pensei que você tinha saído. Ah, tá. Não, não, tô aqui. Eu só silenciei por causa do barulho externo aqui, que eu abri a porta. Entendeu? Tá calor aqui dentro, eu abri a porta e eu tô silenciando. Só para não ficar muito barulho para vocês, tá? Tá bom, tá. Tio, Oi. eu não entendi a 172. A, quer dizer. A primeira logo? É. Vamos lá. A primeira, ele pede para você escrever uma fração, né? Você vai olhar o desenho aqui, por exemplo, um pintado no total de 3, um terço. Aí está pedindo para você encontrar mais duas frações equivalentes a essa. Então, essa já é uma. Você vai encontrar mais duas. Entendeu? Ah, agora entendi. Só multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número que vai obter uma equivalente. Tio, acho que a net dele Oi, caiu. oi, Richard. Fala. Eu não, tio, eu não entendi a 5 da 174. Já está na última página? Já. Vamos lá. Olha só, o que, que acontece aqui na número 5? Na número 5 já está afirmando que as frações são equivalentes. Então, você tem que identificar aqui, por exemplo, na primeira fração, qual o número que multiplica o 3 para dar 6? 3 vezes 2, não é? Entendeu? Ah, Então, o mesmo número que multiplicou em cima, vai ter que multiplicar embaixo, aí você encontra o valor que está faltando embaixo. Entendeu? tá. Aqui foi 3 vezes 2. Então, embaixo você vai fazer 7 vezes 2 e vai encontrar o valor que falta aqui, que é o 14, no caso. Entendeu? Entendi. Só que aí você vai fazendo as variações para achar de todas as frações, entendeu? Cada caso é um caso diferente, até dentro da mesma questão. Por exemplo, do primeiro para o último, já não foi mais multiplicado por 2. O 7 para 21 é vezes 3. Então você vai fazer o 3 vezes 3 para achar o que está faltando ali em cima. Entendeu? Entendi.
Ô, tio, Oi, quem chamou? eu não entendi muito de simplificar. Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número de Entendeu? cima? Não, o mesmo número. Um mesmo número, um divisor comum entre os dois. Tem que ser um número que dê para dividir os dois. Entendeu? Você repara que os dois estão divisíveis por 2. Você divide os dois por 2. Você repara que os dois são divisíveis por 6. Você divide os dois por 6. Entendeu? Tem que ser o mesmo número que divide o de cima, divide o de baixo. Não importa que número seja esse. Hum. Entendeu? Uhum. Tio, tio, tio. Oi. A de simplificar é você simplifica até onde dá, É, assim, enquanto ainda tiver divisor comum, você tem que continuar dividindo. mas você pode mudar o divisor, né? Pode aumentar, pode diminuir, desde que haja um divisor comum, entendeu? Tá. Aí você vai dividir até achar a forma irredutível dela, a fração irredutível. Tá bom? Uns vão começar por um número, outros vão começar por outro, mas o resultado final, a forma irredutível, vai ser a mesma. Tem que ser a mesma, entendeu? Entendi. Ô, tio, Oi. eu tava simplificando. Aí o número de cima deu o mesmo do que o de baixo. Então você fez besteira. Você tem que dividir os dois pelo mesmo número. Então, se eles são diferentes, eles não vão ficar iguais nunca. Não tem dois números que eu divido e dá o mesmo resultado. Dois números diferentes dividem pelo mesmo número. E o resultado vai dar sempre diferente. Não vai dar igual. Os dois nunca. Você deve ter dividido por números diferentes. Não pode, tem que ser pelo mesmo número. Entendeu? Se você vai dividir o de cima por 2, o de baixo também tem que dividir por 2.
Você vai dividir por 3, o de baixo tem que dividir por 3 também. E assim vai. Tio, se Oi. eu fizer, se eu dividir o número e der para multiplicar um, mas não der o outro, tá errado, né? Calma aí, você vai simplificar. Aí, exemplo, o de cima você vai dividir por 4. Aí o de baixo não dá para dividir por 4. É isso que você está falando? É, Então você não pode. Você só pode dividir se for por números iguais. é porque eu tô numa confusão com esse 5 aqui. Vamos lá. Qual questão que você está? A B dá 3, E dá 3. Deixa eu ver aqui. 173. E dá 3, 15, 45 avos. É, É isso? Vamos lá. Aí você vai ver o 15 e o 45, né? Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. 15 e 45. Aí você tem que encontrar um divisor comum aos dois. Qual o número que divide os dois aqui, o 15 e o 45? 3? 3. 3 divide os dois. Então vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. E 45 dividido por 3 dá 15. Ainda tem algum divisor comum entre o 5 e o 15? Não, Os porque dois dão para dividir por quanto? os dois. 5 é primo, não? Então, mas o 5 é divisor do 15 também. Ah, tá. Então eu posso dividir os dois por 5. Entendeu? Ah, tá. Aí em cima eu encontro 1, embaixo eu encontro 3. Simplifiquei a fração até tornar a forma irredutível. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Aí. Ô Nossa, tio, eu tô simplificando. É como eu vou saber onde, em que parte tem que parar? você só vai parar quando não houver mais nenhum divisor em comum entre os dois, o de cima e o de baixo. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, 1 e 3. Não existe mais um divisor diferente de 0 e 1 comum entre 1 e 3. Entendeu? Então eu não posso mais dividir. Aí para que essa é a fração irredutível. Nossa próxima aula, que é segunda-feira, de matemática. Não. Sim. Segunda-feira tem a sua de matemática e hoje só tem a sua de geometria. Geometria, que é a última, né? De 10 e 20 menos o 20. Isso. Por falar nisso, nós já terminamos retas e ângulos, né? Geometria. Bom. Não, acho que sim. Tem exercício para corrigir ainda? Eu vou dar uma olhada aqui depois. Tá. Tio, agora eu tô preso na C. Na C do 3. É, porque só tem só dois números. Quer dizer,
Eu não sei, né? Só sei que o 2 é multiplicado por os dois. Só que aí chega no 2, 13. 2 sobre 13. E 2 terços? Ah, é, 2 trezeavos. 2 trezeavos, o 13 é primo, só divide por ele mesmo. O 2 também é primo, então para por aí. Essa é a forma irredutível, 2 trezeavos. ah, tá. Aí já parou. Só divide uma vez mesmo. Amores, encerrou nossa aula, tá? Até 10h20. Tá bom? Já pode sair já? Tá. Já podem ir saindo, são 9 horas. Tchau. Tchau, Tchau, tio. tchau, gente. Até 10h20 aí, tá? Tchau, tio. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.